computer. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, meu irmão Nelson Cerqueira. Boa tarde, estimado Técio. Boa tarde, meninas superpoderosas Larissa, Flávia e Natália. Né? Docinho, florzinha, lindinha. Muito bem. E aí, boa tarde a todos que chegarem depois e começarem a assistir esse vídeo. Hoje nós vamos ter, depois daquela aula sensacional, gostei muito de ter essa semana passada, nós vamos ter uma continuidade das manifestações tessianas hoje com alguém que lhe parece muito próximo, que é Heidegger. Mas antes de passar a palavra para a Técio, eu passo a palavra para o nosso comandante Nelson, para que ele possa fazer suas primeiras considerações, e aí a gente passa para a Técio já começar a exposição. Nelson, a bola é sua. Minhas considerações são breves, com a palavra Técio. Técio, você está sem áudio. Aumenta aí um pouquinho o volume. Karina está entrando. Oi, Karina. Seja bem-vinda, Karina. Karina está conectando no áudio agora. Seja bem-vinda. Técio, fala aí para ver se a gente ouve você. Estão me ouvindo? Estou ouvindo, Karina. Agora, Técio ainda sem áudio. Se não conseguir, a gente passa a Karina na frente, mas ainda não, sem áudio de Técio. Isso aconteceu comigo certa vez, eu baixei no notebook o volume e não percebi. Eu liberava o áudio no Zoom, mas no notebook ele estava baixado. Não sei se é isso. Ou você esteja conectado a algum microfone. Porque semana passada fluiu bem. Estão me escutando agora? Agora sim. Agora sim. Seja bem-vindo. Você tem a voz. Vamos embora. Você mutou, Técio, agora. Tá ok. Eu peço para o professor me colocar como host novamente, para que eu possa apresentar um slide. Técio, você já está como co-host. Karina vai precisar disso também? Se quiser, eu já faço. Só que eu não estou conseguindo transferir o slide aqui para a tela. Não apareceu aí? Eu já coloquei Karina também como co-host. Vou colocar Nelson também. Apareceu a tela para vocês, pessoal? Ainda não apareceu tela para gente. Não. Não entendi o que aconteceu, porque no meu computador está. Ah, eu tenho que colocar aqui. Então, me permitam desfazer. Eu vou colocar você como host único. Apareceu agora, aqui. Meu filho. Agora nós vamos. Olha que lindo, Heidegger. É lindo ele, né? Pois é. Boa tarde, professores Nelson, professor Pamplona, meus colegas. Minha apresentação aqui diz respeito ao pensamento de Heidegger. Só um segundinho. Pronto. Diz respeito ao pensamento de Heidegger. Nós vamos trabalhar 3 obras de maturidade de Heidegger, que são O que é a metafísica, O fim da filosofia, A tarefa do pensamento e Sobre a essência da verdade. O nosso recorte aqui foi baseado na perspectiva de trazer vida e obra de Heidegger rapidamente, trazer alguns elementos pretextuais, que são chaves de leitura para interpretar a obra de Heidegger, abordar no terceiro momento as 3 obras em específico, no quarto momento fazer uma conexão com o direito. Então, pessoal, pronto. Vida e obra de Heidegger. Heidegger nasce em Meschede, que é uma cidade católica do sul da Alemanha, e essa visão católica cristã do mundo vai balizar toda a primeira fase do pensamento de Heidegger. A obra máxima desse momento é a Doutrina das Categorias e da Significação de Duns Scotus. Nesse primeiro momento, Heidegger já discute ideias como ser e tempo, mas ainda e já dentro de uma contextualidade, de uma temporalidade, de uma faticidade
mas trazendo elementos divinos como justificativas, como leituras também dessa primeira fase de Heidegger. Há uma certa controvérsia para situar o momento da segunda fase, que seria em 1930, com sua assunção do reitorado em Friburgo, mas o que me pareceu mais acertado foi a divisão que o coloca a obra Ser e Tempo como marcador do início da segunda fase. Porque aqui nós já temos um Heidegger rompido com as perspectivas católicas, ele atravessou um momento de protestantismo também, mas aqui ele já não lança seu pensamento sobre essas bases. É um Heidegger novo, e é um Heidegger de maturidade, no sentido epistemológico, e é esse Heidegger na segunda fase que nós estudaremos agora. Então, pessoal, eu começo com a advertência que Hannah Arendt faz na sua obra Homens em Tempos Sombrios, que ela dedica um capítulo a celebrar, registrar os 80 anos do nascimento de Heidegger. E lá ela coloca as obras de Heidegger como se fossem países que nascem e cuja cartografia só Heidegger conhece. Ela dirá o seguinte: cada texto de Heidegger se lê apesar das referências à obra já publicada, como se recomeçasse tudo e tomasse apenas a língua forjada por ele. Então, são textos densos, e como se isso não bastasse, nós não temos uma preocupação de Heidegger em conduzir didaticamente aos conceitos que ele usa. Então, dois conceitos chaves, duas chaves de leitura para a interpretação desses três textos, eu coloco aqui para que nós possamos tê-los como base de leitura, que são a diferença ontológica fundamental e a circularidade hermenêutica. A diferença ontológica fundamental trata da distinção entre ser e ente, que marca todo o pensamento de Heidegger, que busca estudar por que, após a filosofia pré-socrática, os pensadores deixaram de pensar a questão do ser. E nós vamos já entender o que significa isso. O ente, pessoal, nessa diferença ontológica fundamental, é o conjunto das coisas como elas são apresentadas no mundo. Ou seja, a totalidade daquilo que há. Ela é estudada no nível ôntico pelo cientista. A pergunta que é feita no nível ôntico é o quê? E eu trago aqui o exemplo da Rosa para balizar tanto a diferença ontológica fundamental de ente para ser. No nível ôntico, o estudo da rosa se diz respeito à constituição dessa rosa, a forma como ela é polinizada, a forma como ela se reproduz, como ela se alimenta. São esse tipo de elementos de utilidade que são analisados no nível ôntico. Só que o nível do ser é o nível da ontologia fundamental. É um nível cuja pergunta é o porquê das coisas. E é nesse nível que Heidegger desenvolve sua filosofia, sua metafísica. Ainda tomando o exemplo da rosa, em sua obra O Princípio do Fundamento, Heidegger faz a seguinte teorização: a rosa é sem porquê, ela floresce. Porque ela floresce, ela não repara em si própria, não pergunta se há ventos. Então, é esse o nível da abordagem que a ontologia fundamental de Heidegger traz para a nossa filosofia. Um conceito extremamente relevante é o de Dasein, pessoal, que se conjuga com ser e com ente. Porque o que é o Dasein nessa perspectiva heideggeriana? O Dasein nós já vimos na aula de Sartre, que é um conceito operativo, que é um conceito dinâmico e interpretativo. É o ser que vem à presença. É um momento em que há uma projeção, e essa projeção se dá no nível da percepção, de uma clareira que é aberta. E assim há uma indagação a respeito do porquê das coisas. E aqui no canto superior direito, pessoal, eu trago uma imagem que eu quero alegorizar a distinção entre ente, ser e o Dasein como presença. Eu trago aqui um rapaz com uma lanterna que ilumina um determinado campo. Esse campo todo escuro é a totalidade das coisas no mundo, é o ente. Esse campo que ele está iluminando, e essa lanterna figurativamente é um exercício perceptivo, é um exercício de indagação, esse é o ser. O ser é esse conjunto. Heidegger desconstitui esse paradigma metafísico objetificante nesse limite para dizer que ser, sujeito e a coisa observada, nos limites dessa interpretação, eles são um só. Então, o ser, pessoal, esse vira a presença que indaga as coisas. O segundo conceito é o de circularidade hermenêutica, pessoal, que é o movimento compreensivo do ser dentro da temporalidade, da faticidade. E o professor Lênio Streck, em sua obra Hermenêutica Jurídica e Crise, que é um profundo receptor da obra de Heidegger, e sobretudo através de Gadamer,
ele vai dizer que essa circularidade hermenêutica ela tem uma disjunção no sentido de que não há coisa alguma onde falta a palavra. E o sentido inverso dessa sentença também é verdadeiro. Ou seja, onde há as coisas é porque há palavras para dizê-las. Essa circularidade hermenêutica nós vamos estudar no ponto 4, que ela trata da contextualidade do ser, de uma série de a priores que fornecem significações. Então, pessoal, dito isso, eu entro agora na obra O que é a Metafísica, em que Heidegger interroga e ele fala que a interrogação metafísica deve desenvolver-se na totalidade. E essa totalidade, pessoal, esse colchete aqui não consta do texto original, é o ser e o ente. Esse elemento que está na situação fundamental, aqui entendida como circularidade hermenêutica, da existência que interroga. Mas e como é que se dá essa interrogação, em que o ser vem à presença, exerce sua perspectiva reflexiva e indaga as coisas? Se dá com a estranheza como suspensão do ser. Mas essa estranheza enquanto suspensão do ser, ela vem com a ideia de nada, porque é o nada que descola o ser doente através de três forças: o tédio, a alegria e a angústia. E a partir desses três elementos, há uma jornada do ser aí no rumo da descoberta. O tédio, o Heidegger compara uma névoa deslizante que iguala todas as coisas no momento em que você sente um verdadeiro descolamento. A alegria nós podemos comparar aqui aquele sorriso de canto de boca que nós temos quando encontramos uma pessoa que não vimos há muito tempo e não sabemos nem se aquele encontro vai nos trazer alguma utilidade, mas ainda assim nós sentimos aquela alegria naquele segundo, e essa suspensão é a alegria no sentido existencial de Heidegger. E a angústia, que é um conceito heideggeriano, que é forjado a partir de Søren Kierkegaard, que por sua vez busca em Santo Agostinho e outros tantos teóricos cristãos, a perspectiva de uma angústia que aqui em Heidegger significa a liberdade que se defronta com nada. Então, pessoal, o que é a metafísica, que é a pergunta que Heidegger nos traz? Eu acho muito próprio esse poema aqui de Fernando Pessoa, na veste de Alberto Caeiro, para significar o que é essa metafísica como vir à presença, como interação entre o sujeito que interpreta e a coisa interpretada, mas a forma de uma realidade que é totalmente indecomponível. Nesse sentido, Fernando Pessoa vai dizer, metafísica, que metafísica tem aquelas árvores, a de serem verdes e copadas e de terem ramos, e a de dar fruto na sua hora, o que não nos faz pensar, a nós, que não sabemos dar por elas. Essa é a metafísica, pessoal, no sentido heideggeriano. É o ser que vem à presença, que está no âmbito das infinitas possibilidades, mas que quando ele chega ao concreto, e aqui no nosso exemplo ele interpreta as folhas de uma árvore, nesse sentido ele se faz concreto. É o vir à presença que se dá nesse sentido. E Heidegger encerra essa obra, esse texto, com uma pergunta que é terrível e a qual ele não responde na obra em si. É porque existe, afinal, o ente, ou seja, a totalidade das coisas, e não antes o nada, como aquela situação que nos desloca. Passando para o texto 4, o texto o fim da filosofia e a tarefa do pensamento, Heidegger coloca duas questões, que são em que medida entrou a filosofia na época atual em seu estágio final e que tarefa ainda permanece reservada para o pensamento no fim da filosofia. Heidegger dirá que cabe à filosofia agora uma função de acabamento. Esse acabamento significa uma reinterpretação fenomenológica, no sentido de unificar as ciências e, ao mesmo tempo, este acabamento significar o triunfo do equipamento controlável de um mundo técnico-científico e da ordem social que lhe corresponde. Na obra seguinte, que é sobre a essência da verdade, que me pareceu mais ajustada essa perspectiva, de tratar os dois textos primeiramente, porque eles conduzem a ideia do que é a verdade. Quando Heidegger pergunta o que é metafísica e quando ele pergunta o fim da filosofia, ele está no caminho da verdade. E essa obra é particularmente significativa porque ela começou a ser escrita na década de 30. E ela foi sendo reformulada em seus 9 tópicos por Heidegger a fim de que essa reformulação abarcasse o amadurecimento do pensamento deste filósofo. E aqui ele desenvolve o pensamento que já vem contido nos outros textos, mas que aqui aparece em sua pujança total. O primeiro deles é a questão da verdade, que aparece em Heidegger como o desvelamento dos seres, que é o vir à presença.
E esse vir à presença, ele tem como consectário, tem como correspondente a ininteligibilidade plena do ser, que se conjuga com o infinito potencial do vir a ser dos entes. Mas o que isso quer dizer? Quando nós vimos lá nos elementos pretextuais a diferença entre ser e ente, nós vimos que o ente ele oferece uma potencialidade infinita de possibilidades, de modos de ser, de modos de agir, de modos de indagar. Mas quando há esse vir a ser, há uma linha que é percorrida, sem negar a ocorrência, o percurso de outras. Ou ainda tomando aquele exemplo da lanterna, daquele homem com a lanterna que pode jogar a luz para a direita e ter a vista de algum aspecto doente, pode jogar a luz para o outro lado e ter a vista de outro aspecto, e assim sucessivamente. Nesse contexto, a verdade ela assume um caráter muito mais intersubjetivo e no sentido de respeitar a liberdade no caminho da interação entre homem e Dasein, de modo a possibilitar outros começos. E esses outros começos derivam do caráter de infinito potencial do vir a ser dos entes. É nessa condição que o enunciado, como comunicado, como sentença, como emanação de significação, ele é um vir a ser permanente. Porque, ainda retomando aquele exemplo do homem da lanterna, se ele está olhando para um determinado aspecto doente, para um determinado aspecto físico diante dele, ele tem uma resposta. Mas se ele vira aquela lanterna, que figurativamente é o exercício do Dasein, do vir à presença descobridor, ele pode, certamente, terá um outro sentido. Então, o vir a ser permanente no nível do enunciado evoca essa ideia. Um outro ponto é relativo à situação do ser dos entes como algo não delimitável. Isso porque, pessoal, nós temos ainda que recorrer à ideia de que não há coisa alguma onde falta a palavra, mas em que sentido? Porque a palavra, que enquanto emanação da circularidade hermenêutica de que Heidegger nos fala, e de que Gadamer vai desenvolver muito propriamente em sua hermenêutica ontológica, a palavra aqui, a linguagem, é condição, no sentido de que ela é caminho, ela é oferecimento de significação, mas ela também é possibilidade, ou seja, ela de algum modo ela já acomoda, ela já limita, ela já antecipa algum sentido daquilo que vem a ser por ocasião do Dasein. E aqui, pessoal, é uma conexão do pensamento de Heidegger com a hermenêutica jurídica no âmbito de uma hermenêutica ontológica, que é muito desenvolvida por Gadamer, e aqui no Brasil ela foi muito recebida pelo professor Lênin Streck, pelo professor Emil Stein e por outros tantos. E aqui, pessoal, a norma, enquanto objeto específico de uma interpretação realizada, ela é o ser, e o ente é o texto. O texto enquanto totalidade das coisas que está no mundo e a norma como aquilo que o intérprete busca, e busca na forma de uma realidade indecomponível entre ele, a interpretação, que se dá no âmbito da linguagem, enquanto condição, enquanto possibilidade, e o texto em si, o objeto. Só que isso nos conclama, se nós ainda lembrarmos da ideia de ininteligibilidade plena do ser, a percepção de que as interpretações podem ser múltiplas. E já que nós percebemos que essas interpretações, na forma do que nos constata a hermenêutica ontológica, podem ser múltiplas, Heidegger, Gadamer e o professor Lênin Streck, nessa mesma trilha de sentido, vão defender a compreensão como o acontecer da intersubjetividade. Mas em que sentido? Já que eu posso observar várias coisas, como aquele homem portador da lanterna, para forjar a minha ideia daquele espaço físico, a melhor coisa é juntar as ideias das pessoas que tomaram alguma percepção daquilo. E essa compreensão intersubjetiva, pessoal, ela tem uma dimensão de fusão de horizontes, que significa observar o que os outros dizem também a respeito daquele mesmo ente, daquele mesmo tema, daquele mesmo texto, para usar o contexto totalmente jurídico, da tradição, ainda que essa tradição, no contexto heideggeriano, haja sempre alguma perspectiva desconstrutivista, mas ainda assim é necessário travar um diálogo com essa tradição, ainda que para negá-la, porque o paradigma metafísico objetificante de Descartes, nós veremos isso no ponto seguinte, ele fica superado aqui, e a ideia de uma tradição como algo que dialoga com o presente, ela é necessariamente retomada nessa hermenêutica ontológica para fim de direito. E no âmbito da faticidade, que são as condições em que se situa o intérprete, aquele que realiza o Dasein interpretativo
no sentido de buscar no texto uma clareira e nessa clareira achar a norma, como ser, como específico. A questão relativa à superação dos dualismos cartesianos, pessoal, diz respeito e se conjuga bem com aquela ideia que nós vimos no poema de Fernando Pessoa. Quando Pessoa interpreta aquela árvore na veste de Alberto Caeiro e diz a árvore é isso, a árvore é aquilo, o que Heidegger afirma aqui é que sujeito e coisa observada e linguagem utilizada para fim dessa observação, nesse momento do Dasein, do vir à presença enquanto interpretação, eles são uma coisa só. Nós não temos aqui uma distinção que trata texto como uma coisa, sujeito como outra, não. Aqui nós falamos de uma realidade indecomponível. E dado que nós estamos falando, então, de uma superação de uma proposta cartesiana para o direito, fica um questionamento, que é com relação ao fim do juiz Hércules, como interrogação, evidentemente. Como um realizador do solipsismo epistemológico, que é uma crítica que o professor Streck sempre faz às atitudes decisionistas, em que há um sujeito que descobre a verdade no texto. Então, já que nós estamos trazendo essa linha aqui de uma hermenêutica ontológica que nos adverte para a pluralidade de sentidos, para a potencial infinitude de significações no âmbito do ente, e mais ainda, para a possibilidade do ser extrair essas significações através do movimento interpretativo, fica a ideia de uma necessária intersubjetividade na interpretação do direito. Eu retomo a ideia de fusão de horizontes, no sentido de entender o que os outros intérpretes nos dizem a respeito daquela sala escura ou a respeito daquele texto legal, de dialogar com a tradição e de buscar na faticidade os elementos que contextualizam a ideia que está sendo tratada naquele texto. E agora, pessoal, encaminhando aqui o final da apresentação, eu compartilho aqui com vocês um poema de Drummond que diz respeito a essa impossibilidade do ser individual encontrar a verdade plena das coisas e conclamando a uma atitude de humildade, de perspectiva intersubjetiva da compreensão da verdade. E eu peço licença para ler. O nome do poema é A Verdade. A porta da verdade estava aberta, mas só deixava passar meia pessoa de cada vez. Assim não era possível atingir toda a verdade, porque a meia pessoa que entrava só trazia o perfil de meia verdade. E sua segunda metade voltava igualmente com meio perfil. E os dois meios perfis não coincidiam. Arrebentaram a porta, derrubaram a porta. Chegaram a um lugar luminoso, onde a verdade esplendia seus fogos. Era dividido em duas metades, diferentes uma da outra. Chegou-se a discutir qual a metade mais bela. As duas eram totalmente belas, mas carecia optar. Cada um optou conforme seu capricho, sua ilusão, sua miopia. Então, pessoal, essa é uma ideia básica do trabalho de Heidegger. Fica à disposição para tentar ajudar com alguma compreensão ainda. Muito obrigado. Muito bem, muito bem. Boa apresentação, Técio, parabéns. Agora vamos abrir a mesa para o debate. Está aberta a palavra para o primeiro a desafiar o Técio ou acrescentar algum elemento intrínseco ou extrínseco à fala dele. Quem é o primeiro voluntário? Não se inibam, é tudo a mesma coisa. O filósofo ideal aqui é Rob Rossa, dos Menudos. Não se reprima. Essa piada é velha. Não se reprime. Não se reprime. Fale o que vier na sua cabeça. Fale. Depois a gente Você ajuda. leu o texto, conseguiu entender alguma coisa? Da parte Mitsein, Dasein, alguma coisa assim? Se não entendeu, diga, não entendi. Mas diga alguma coisa. Vou tentar complementar também com alguma coisa aqui. Se você apresenta muito bem, porque realmente é um texto denso. A gente sendo pouco, mas é um texto denso. E você conseguiu explanar e fazer um resumo do raciocínio dele. Que, a meu ver, o foco que ele traz é essa questão do ser e do ente, né? Enquanto o ser, ele não é definido, o ente seria. E o ser é limitado pelas possibilidades, né? Tanto do tempo quanto do lugar em que ele está, em que ele foi inserido. Então, trazendo essa perspectiva dele entre o ser e o ente, como é que você avalia
que esse pensamento traz de contribuição para um método científico? Bom, obrigado pela pergunta, Larissa. A contribuição, sobretudo para a hermenêutica jurídica, ela é total, porque a hermenêutica ontológica, ela transpõe a ideia de uma metafísica objetificante no seguinte sentido. Ela traz a ideia de contexto, ela traz a ideia de ser e ente como questionamento, e a partir disso, Heidegger traz, por exemplo, ideia como circularidade hermenêutica. Nós estamos enredados em uma série de significados, mas, ao mesmo tempo, nós também somos significantes. Ele chama atenção para isso e chama atenção para, no nosso caso do direito, para a forma como nós encaramos o desde sempre. Nós negamos a ideia de que há uma tradição, nós negamos a ideia de que há uma intersubjetividade, e eu vou me concentrar na tradição, porque um dos empecilhos é a realização plena da Constituição. Nós observamos algumas normas constitucionais que simplesmente detêm uma baixíssima eficácia prática. Já outras não, outras têm uma eficácia prática bem consolidada. Esse é o papel da tradição, e é nesse ponto que a hermenêutica ontológica pode bater para nos fazer dialogar nos limites da intersubjetividade e, ao mesmo tempo, perceber que a nossa interpretação é situada e que a nossa indagação ela precisa do que Heidegger chamaria de esquecimento do ser. E o que é esse esquecimento do ser? Vamos trocar o primeiro esquecimento por suspensão, que é aquele momento em que nós já não esquecemos, nós simplesmente indagamos, nós perguntamos, ora, por quê? Porque a Constituição tem elementos que são muito bonitos em termos de desenvolvimento nacional, por exemplo, mas por que isso não se reflete na prática? Então, Heidegger faz essa clareira, para usar um termo que é propriamente gadameriano e heideggeriano. E, ao abrir essa clareira, ele nos permite desparadoxizar esses pontos e perceber o papel da tradição e um papel da contextualidade no sentido da construção de sentido, no sentido da construção de significação. Eu espero ter sido claro. Só como réplica, né? Eu acho que ele traz, concordo com você, eu acho que ele traz esse panorama de que uma contribuição assim mais prática é que tudo é subjetivo. É bem refletido no poema que você trouxe. Toda verdade, ela tem os dois lados, pelo menos, né? Eu costumo usar que tem uma versão, tem a outra e tem o que é real. E esse real, às vezes, é inalcançável mesmo, justamente pelas limitações da possibilidade do ser. Ele vai estar sempre movido dentro de um determinado contexto que não tem como ele ter uma verdade extraída. E é isso que a gente tem trabalhado nas outras obras, a busca dos filósofos pelo conceito de verdade. Então, traz um panorama diferente. Ok, quem mais? Gostei, Larissa. Bom, parabéns. Mais alguma Sobretudo manifestação? a questão da verdade. Quem mais? Não se inibam, meus crianças. Bom, se ninguém vai falar, eu vou dizer umas coisinhas. Primeiro, como o Técio colocou no início da construção dele, Heidegger começou a partir de Duns Scotus. Quem foi Duns Scotus? Essa primeira fase de Heidegger, que é baseada em Duns Scotus, ela é extremamente importante para entender Heidegger. Duns Scotus foi um filósofo católico. Ele nasceu em 1266 e morreu em 1308, ou seja, muito, muito antes de Heidegger. O que é que ele trouxe de discussão que o Heidegger foi buscar? Porque lembra o seguinte, os filósofos não estão inventando nada, eles estão reconstruindo alguma coisa que eles tinham no passado. O próprio Heidegger está permanentemente bebendo na tradição dos pré-socráticos. Ele está sempre lá. Então, ele não está trazendo da cachola dele, da cabeça dele, tudo isso. O
própria ideia de clareira, aletheia, já está lá na Grécia Antiga. Então não tem nada novo. Novo é a nova reconstrução dos conceitos. Então, esse Duns Scott, ele tinha a seguinte premissa fundamental, que era a univocidade do ser. O ser unívoco. O ser era a única coisa que tinha uma voz, a voz do ser. Essa que interessa. Então, ele foi buscar nesse conceito para desenvolver a teoria da divindade. Mas ele também pegou esse conceito de univocidade do ser dos nominalistas, da teoria do nominalismo, né? Que era uma teoria, uma vertente do cristianismo medieval. A gente está na Idade Média. Ele traz isso, ele puxa isso para cá e ele diz o seguinte: não existe diferença entre essência e existência. Isso é importante. Primeiro momento de Heidegger, não vai existir diferença entre essência e existência. Elas são a mesma coisa, são unívocos, que é a palavra do Duns Scott. É univocidade. O ser abstrato, o ser é, sobretudo, uma entidade abstrata. A gente volta para a discussão anterior sobre abstrato e concreto. O ser não é uma coisa que você vai tocar, ele é uma coisa abstrata. O Heidegger vai terminar usando isso permanentemente na discussão entre ser e ente. Mas esse ser abstrato, ele traz lá da Idade Média, do Duns Scott. Okay? O que é que acontece? O Heidegger ele vai defender essa tese por muito tempo. É uma tese metafísica. Então, ser é isso. Ele depois, quando ele vai estudar com Edmund Husserl, ele aprende com Husserl a teoria do fenômeno, a teoria fenomenológica. E Heidegger, então, vai ter uma bifurcação na obra dele. Ele vai abandonar essa ideia de que essência e realidade é a mesma coisa e vai separar essência de existência. Nessa segunda fase, que é influenciada pelo Husserl, ele vai defender que não existe essência sem primeiro existir a existência. Ele vai priorizar a existência. Ele vai priorizar o Dasein, que o Tércio trouxe para a discussão. Porque você tem o Sein, que continua essa coisa meio abstrata, mas você tem o Dasein, que é o ser aí, nós somos o Dasein. Então, nós é que vamos criar, nós vamos criar o Sein. Sem que o homem crie o Sein, jamais vai existir Sein. E como é que o homem cria Sein? Como é que o homem cria esse ser? Com outro homem. Ele não cria sozinho. Por isso que depois da discussão da fusão de horizonte, o ideal era você fundir os horizontes do Sein e do Dasein. Quando você não vai conseguir isso, você vai fundir o horizonte do homem e do outro homem. O horizonte do Tess e do meu horizonte. Essa fusão de horizonte, o Heidegger chama de Mitsein, que o Pamplona mencionou antes, se alguém entendeu o Mitsein. O Mitsein é esse ser com mit, em alemão, significa com. Mit dir, com você. Mit ihnen, com os senhores. Mitsein, com o ser. Então você vai ter o Mitsein, que vai com o Sein,
criar tudo. Mas isso só é possível depois da influência de Husserl, porque o que acontece depois de Husserl é que Heidegger vai dizer que a existência não tem nada a ver com isso. A existência é um fenômeno em si. Ele é um fenômeno que vem do Husserl, da fenomenologia. Por isso que você discute o método fenomenológico, que não dá para você falar do método fenomenológico sem dar uma descida e ler o Husserl. Você pode até vir de Heidegger em diante, mas você vai ficar faltando uma perna, que é a perna do Husserl. Essa é a perna principal da fenomenologia. Então, essa é a contribuição que eu queria dar para vocês, mas queria também dizer o seguinte: pense no que o Tessa falou de norma e texto e pense no ser e no sein para depois da discussão com o Agamben e na discussão sobre a Constituição, ou sobre a Constituinte e o Constituído. Lembre o seguinte, que a ideia de significado e significante, de uma maneira muito crua, é mais ou menos a seguinte: eu sou o significado homem, ou existe um significado abstrato homem, que seria o ser. Homem é o ser. Mulher também, mas mulher está nessa antiguidade, incluído no homo. Homo, o homem, antigamente, não tinha categoria filosófica que se referia a homem, mulher e criação. Era um conceito homem, entendeu? Então, esse conceito homem é o significado. O significante, eu sou o significante, Pamplona é o significante, Larissa é o significante. Todos nós aqui somos significantes desse significado. Quando você fala em uma árvore, é o significado de um objeto, de uma coisa, de um ser chamado árvore. O significante disso é um coqueiro, mangueira, pereira, etc. Esses são significantes de um significado maior, árvore. Eu espero que eu tenha dado uma clareada nesse conceito, porque esse conceito vai voltar para a gente muitas outras vezes nesse suplementar. Ok? E só com Pamplona. rapidinho. Ilha. Só quanto à questão da morte, ele aborda a questão da morte, do fato de o ser, ele não morrer, ele morre porque cessaria a existência dele, o ente não. Eu achei um pouco contraditória essa visão. Para mim, pelo fato do ente ser definido, ele é que teria que morrer, e o ser, por considerar uma infinitude de possibilidades, ele é que, na verdade, terminaria, mas não morreria, como a gente interpreta a morte. Achei isso um pouco... Claro, o problema é o seguinte: na metafísica, você lida com conceitos abstratos. Ele está lidando com conceitos abstratos. O conceito de ser vem morrendo desde Platão. O que é que acontece quando morre o ser? O que é que aconteceu quando Cristo morreu? Ele ressuscitou. É claro, ele ressuscitou. Então é esse que é a história. O ser, você pode matar qualquer dia, mas ele vai brotar de novo. Entendeu? Esse é o drama da morte. Agora, é porque, na verdade, Heidegger, ele brinca com a morte. Ele teoriza a morte.
Mas pelo fato dele poder voltar, não quer dizer justamente que ele não cessaria a existência dele? Não, veja bem, ele nunca cessou a existência. Ele cessa a existência na metafísica de Duns Scotus, por exemplo, ou em qualquer outra metafísica. Ele vai cessando a existência naquele conceito filosófico, mas ele vai rebrotar em outro conceito filosófico. Então, ele não está matando o ser eternamente, até porque é impossível matar alguma coisa. É impossível você matar um conceito eternamente. Conceito por si só já é abstrato. E o Heidegger nunca deixou de admitir, como ele diz na primeira fase, de que o ser deve ser analisado qua ser, como ser. O ser como ser, que vai influenciar terrivelmente o nosso Kant com os a prioris, entendeu? Vai influenciar muito. Não a partir de Heidegger, mas a partir do conceito anterior de Duns Scotus, que foi fundamental para a metafísica ocidental. Professor, Diga. essa ideia que, justamente por o ser indefinido e a impossibilidade do ser morrer, justamente por não ser concreto, né, como o ente ele fala um pouquinho que isso gera uma angústia quando o indivíduo ele diferencia, fala sobre a angústia e o temor, né, que a angústia seria ali um sofrer sem nada muito concreto, e quando o indivíduo entende que as suas ideias, né, o seu ser, ele meio que não se perde, mas ele se limita de certa maneira quando o ente se desfaz, entra em conflito a compreensão do próprio ser. O ser entra em conflito por imaginar, pelo menos foi isso que eu entendi. Eu queria que o senhor me explicasse para eu fechar esse entendimento. Se então o ser acaba entrando em angústia por justamente o seu ente, que é o que é concreto ali, se desfazer, mas suas ideias poderem permanecer dada a abstração do ente. Veja, quando é que o ser entra em angústia? Pelo que eu entendi, quando se percebe a finitude do ente, que é aquilo ali, que é o concreto, esse ser entra em angústia por não ser possível mais a continuidade das ideias do ser. Veja bem, é verdade. O que é que acontece? Todos nós somos ente e ser, todos nós. O que acontece é o seguinte: enquanto você, como ente, está todo bonitinho, o salário está caindo, o Covid não quer dizer muita coisa, mas se você entrar em colapso, entrar em crise existencial, Pamplona está numa crise passageira, Pamplona, você não chegou lá ainda, mas se você entrar numa crise muito profunda e se perguntar... Se essa é a passageira, imagine, meu amigo. Eu não Caramba, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu não existo, nada disso existe, isso tudo é uma loucura, eu não estou aqui, eu não existo. Você começa a dizer que você não existe, você vai aprofundando, quando você cair no buraco profundo do não existir, teu ente de não existir. Nesse buraco profundo, de lá de dentro, seu ser pode brotar. Só aí o seu ser pode brotar. Só aí você vai ter consciência de que você é mais do que um ente. Você é também um ser. Mas nesse momento, pode ser que você esteja morrendo. Daí a morte do ser. A morte do ser em você. Porque o ente já está no buraco. Entendeu? Então, quer dizer, essa angústia de você se perder existencialmente, de você perder a razão de existir,
de você perder a razão de ser, é essa angústia que lhe leva à iluminação, a clareira, lhe leva até a clareira, de onde você pode finalmente ver. Ver o que? Você vê você morto. É bonito, entendeu? Mas só então você vai conseguir ver. E às vezes a gente diz assim, rapaz, eu estou me sentindo uma miséria. Eu hoje estou, se eu pudesse, eu abria um buraco e me enterrava vivo. Você já ouviu alguém falar isso? Com certeza. É nesse momento que o buraco está ali, que você podia se enterrar vivo, que você está se livrando de todo do seu ego, de todas as coisas doentes, e você está adquirindo a iluminação. Você está sendo iluminado. É nesse momento que Santo Agostinho, que era um pecador, vivia com todas as prostitutas. Um dia teve uma luz assim, instalou na cabeça dele. Ele pensou, eu não quero mais isso, eu vou me entregar a Deus. Foi iluminado. Eu não estou dizendo para ninguém se entregar a Deus, não, mas Agostinho fez. Entendeu? Deu para entender? Ou piorou? Não, eu entendi. Na verdade, acho que minha compreensão não estava bem assim. Mas eu entendi o que o senhor explicou. Como pelo que eu compreendi, é que a angústia do doente faz desabrochar o ser. A angústia profunda. Pronto. Não a angústia, essas angústias Determinada. que a gente tem todo dia. Vai, como é o nome, aprovar o projeto de 300 ou 600 reais. Essa angústia não vai levar a nada. Precisa ser uma angústia mais densa, mais profunda. Entendi. Que eu acho que talvez nenhum de vocês já passou por isso. Então, é difícil de conceber, porque não é uma coisa que a gente viva todo dia. Talvez a gente nem saiba de alguém que já esteve nessa situação. Talvez pouquíssimas pessoas já tenham tido um momento de laivo de consciência do próprio ser. Me lembrou a jornada do herói, professor, que é muito retratado em filmes. É mais ou menos isso. Depois sobe, tem como se fosse o reconhecimento, né? E a mudança de personalidade nesse aspecto. É alguém mais? Pamplona? Satisfeito? Ele não estava. Ele está desligado. Tentando resolver essas pendências aqui, mas Tranquilo. eu sempre eu tenho ouvido aqui, eu sempre comparo, talvez como uma forma mais simples de compreender, a angst, né, com essa ideia de angústia, como muitas vezes o estalo de Vieira, sabe? Aquela ideia, ou se quer botar referência bíblica, a Saulo na estrada de Damasco, né? O momento da transformação, o momento da descoberta de um novo caminho, sabe? Isso é algo que é sensacional. E acho que abre horizontes quando a gente passa a olhar essa matéria sem preconceito. Isso é muito interessante. Mas siga aí. Claro. Teremos o prazer de ouvir a Black Panther novamente agora. Tá ligada, Black Panther? Vamos lá? Estão me ouvindo? Sempre. Vamos. Ok. Bom, eu vou falar sobre o Giorgio Agamben. Não sei como se pronuncia corretamente. Não tem E importância. ele é italiano, é isso que eu estou achando estranho, porque ele é italiano e esse sobrenome não é comum na Itália, né? Mas os senhores sabem de alguma outra coisa? Porque na vida dele eu não consegui ver nada em relação a esse sobrenome diferente dele, mas vamos lá. Eu vou colocar o slide para facilitar aqui e conduzir um pouco. A altura do som tá bom? Ótimo. Ok. Vamos lá aqui.
Estou aqui me batendo é para botar slide, viu? Agora. Vocês estão vendo o slide? Conseguem ver? Agora. Conseguem ver aí? Tá bem, né? Tá? Bem. Bom, esse daí é o Giorgio Agamben, né? Ele é italiano, um filósofo italiano, nascido em 1942, né? Uma obra relativamente muito nova, bem contemporânea. E ele se formou na Universidade de Roma, a La Sapienza, a Sabedoria, né? É uma universidade muito bem reconhecida, tanto na Europa quanto fora da Europa, na perspectiva filosófica, né? E essa obra dele, tem outras obras, mas essa obra dele, o Homo Sacer, o Poder Soberano e a Vida Nua, ela vai tomar uma dimensão internacional ao ponto dele ser premiado. Bom, quanto à vida do autor, Giorgio, ele se formou em 1965, né, nessa Universidade de Roma, trabalhou na França como professor, trabalhou como professor visitante em várias universidades nos Estados Unidos, trabalhou em Londres, muitas universidades na Itália, Verona, Macerata, e atualmente ele ensina em Veneza, né, na região de Vêneto. Já escreveu sobre de estética, política, e essa obra dele ele lançou em 95 em Torino, e a tradução aqui para o português foi em 2002. Bom, vamos passar a obra dele. A obra dele se divide em 3 capítulos, né, em que ele vai falar sobre a lógica da soberania. Basicamente, ele vai estar trabalhando sobre os aspectos políticos e como o soberano impõe a sua gestão de uma forma política sobre as pessoas, basicamente isso. Então, no primeiro capítulo ele fala da lógica da soberania, com conceitos e paradoxos de soberania, polêmica na aplicação do direito. No segundo capítulo ele vai falar do homem sacer, o homem sagrado, e aí ele vai falar de uma ambivalência, né, que tem nessa questão sacra, o corpo do soberano e o corpo sacro do ser humano. E no terceiro capítulo ele vai falar o campo como paradigma biopolítico do moderno. Ele vai falar sobre campos de concentração, né? E sobre a politização da vida e da morte e como o Estado acaba manipulando, fazendo a gestão disso. Certo? Para ele defender, vou pular aqui, para ele defender a teoria dele, ele vai se utilizar de vários autores. Ele vai desde Hannah Arendt, Carl Schmitt, eu escrevi errado, Alain Badiou, Emile Durkheim, Walter Benjamin, e principalmente a obra central essa obra central, ela vai estar focada na teoria de Foucault, na teoria do biopoder de Foucault, né? E vamos lá. Na perspectiva do poder soberano, e aí é importante que se marque que ele vai estar falando da sociedade ocidental e contemporânea, né? Que é justamente a que nos rege, e uma obra relativamente nova, ele buscou caracterizar que o poder soberano, ele acaba intervindo sobre a vida das pessoas comuns, o que ele vai chamar de vida nua. Então, há uma politização crescente na gestão do Estado sobre a vida das pessoas comuns, né? E sobre a condição delas, se elas podem desenvolver uma atividade produtiva, se não pode desenvolver. E ele também vai fazer uma crítica, que era uma crítica também de Foucault, que além de que não necessariamente objetivava a morte da pessoa ou não, ou deixá-la viver, mas também o sistema produtivo dessa pessoa. Então, o Estado ele é capaz de gerir, se ele permite que determinados indivíduos se desenvolvam dentro de um processo produtivo ou não, né? Para além de se decidir entre a permanência da vida ou a morte. Então, essa gestão da vida do Estado não é objetivo exclusivamente de matar, mas sim também de investir contra a vida da pessoa. Então, não somente a questão da morte, mas como ela se desenvolve, como essa pessoa se desenvolve, se ela vai ter direito a um ordenamento jurídico, a uma proteção ou não. Estamos aqui.
Sob a concepção de Foucault, ele vai dizer que o soberano, ele lida com a vida e com a morte de seus súditos, né? Como eu já falei aqui, se ele permite que a pessoa morra ou se deixa viver, mas ele também vai utilizar outras coisas que vai interferir no desenvolvimento produtivo das pessoas comuns. Prática de confisco, extorsão, controle, vigilância, majoração e organização de força dos estados que podem coibir ou restringir certas atividades das pessoas comuns. E nesse momento, ele vai dizer que o Estado vai intervir em relação às pessoas de dois modos diferentes. Então, no primeiro momento, ele vai dizer que é sobre o homem comum, que os gregos chamavam de zoe, ou zoe, né, em que eles não tinham qualquer representação política e, logicamente, não faziam parte das decisões políticas e também não tinham proteção do ordenamento jurídico. E um segundo grupo de indivíduos, que seria o bios, que seria um homem qualificado, que pela própria forma de viver individualmente ou comunitária, ele tinha direitos políticos, né? E ele tinha direito a participar das decisões. Então, ele passava a ter representação política e também direitos dentro de um ordenamento jurídico. Aquele que tem a vida nua é justamente aquele ligado ao homem natural, né? Ao homem simplesmente biológico, mas que não está em um contexto político. Então, ele é totalmente desprotegido. E aí ele vai falar do homem sácer. O que é o homem sácer? Um homem sagrado. É a figura de um homem que foi julgado por um delito, julgado e condenado por um delito. E aí esse homem, ele passa a ter uma condição sine qua non, porque ele é totalmente diferente. Ele não tem qualquer direito político. Ao mesmo tempo, ele não pode ser sacrificado, porque ele foi condenado, então ele tem que cumprir uma pena, um delito, né? Mas, ao mesmo tempo, quem matar esse homem não responderá por homicídio, né? Então, esse indivíduo ele é desprotegido no ordenamento jurídico, ele está plenamente em perigo e existe meio que tipo uma pseudo-proteção que na prática não existe. Então, ele não pode ser sacrificado, mas quem matar ele também não vai ter condenação nenhuma, né? E aí o autor também vai fazer um questionamento sobre isso, né? Porque uma sociedade democrática, ela não pode ter um indivíduo desprotegido juridicamente, né? Unido a esse pensamento de Foucault, Agamben ele vai trazer também a teoria de Schmitt, Carl Schmitt, em que ele fala do estado de exceção, que seria o quê? No momento que o poder soberano ele decide quem vai estar em estado de exceção, ou seja, quem não vai participar da política, quem não vai ter direitos políticos, quem não vai ter direito à proteção do ordenamento jurídico, e o próprio Estado também vai dizer quem está fora. Então, o estado de exceção é quando o indivíduo está na vida nua, né, de uma forma puramente natural, biológica, e que ele não vai ter qualquer proteção do ordenamento jurídico. No caso de Carl Schmitt, ele vai dizer que isso é um estado de exceção, né? Exceção à regra de estar dentro da proteção do poder soberano e por aí vai. Ao mesmo tempo, o autor ele traz uma questão de simetria entre o homo sacer e entre o soberano. Em relação ao soberano, o que ele vai dizer? Em relação ao qual todos os homens são potencialmente homens sacros, né? Então, em relação ao soberano, qualquer homem pode ser um homem sacro. Ele pode ser um homem que veio a ser condenado, julgado e condenado, está sem proteção. E em relação ao homem sacer, que é o homem condenado, né, todos os homens podem agir como soberano, ou seja, podem impor contra ele qualquer pena ou qualquer penalidade, porque simplesmente ele está desprotegido judicialmente, né, dentro do ordenamento jurídico, não judicialmente. Bom, por fim, continuando aqui, o Agamben ele vai falar, ele vai dar como exemplos alguns campos de concentração que ele visitou, que ele acabou pesquisando. E ele vai falar que na Alemanha já existiam campos de concentração antes mesmo do movimento nazista, né? E que esses campos de concentração eles já eram utilizados dentro de uma perspectiva de maus tratos, de tortura e também de mortes, pelo próprio governo já social-democrático. Então, antes mesmo do movimento nazista, já havia uma gestão da vida e da morte pelo Estado, né? Ele também vai falar de campos de concentração na ex-Iugoslávia, que eram campos de concentração voltados para estupros, né? Então, isso tudo ele vai falar que
independente de um movimento autoritário de governo, a nossa sociedade moderna já existe uma política de agressividade, já existe uma política de morte, e já existe uma política que não respeita a perspectiva de democracia, né? E ele faz um questionamento sobre isso. Deixa eu voltar mais aqui, mais alguma coisa. Por fim, aí vem a conclusão, ele desacredita na democracia como instrumento de resistência a partir da biopolítica. Não é porque ele não goste da democracia, mas ele acha que a democracia não consegue fazer frente, né? Não consegue criar uma resistência a essa teoria biopolítica, né? Do poder, da utilização do soberano, da gestão da vida das pessoas. Ele também vai dizer que a política moderna se dá pelo uso da soberania estatal na gestão da vida nua das pessoas e de que a biopolítica foi usada por regimes autoritários e também por governos sociais democráticos, né, em diversos momentos históricos. Por fim, só para fechar aqui, apesar dele já ter ensinado nos Estados Unidos, ter sido professor visitante, ele decidiu, em determinado momento, que não mais entraria nos Estados Unidos, né? Ele tomou uma postura pessoal de não mais, por não concordar com a política de governo, a política de defesa utilizada pelo governo Bush. Então, a partir daquele momento, ele decidiu que não mais entraria nos Estados Unidos como uma forma pública, né, de demonstrar sua insatisfação com a gestão política que as pessoas tinham em relação à questão da vida das pessoas e a defesa, né? Então, basicamente, isso aí. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Eu vou retornar aqui, tentar. Voltei? Voltou. Eu voltei agora para ficar. Vamos Agora lá. perguntem, por favor, porque fica mais fácil. É porque a gente lê uma obra dessa, ela é realmente muito instigante, tem tanta coisa que a gente não consegue sintetizar em tão pouco tempo, né? Mas... Você fez bom trabalho, parabéns. Obrigada. Parabéns. Pode ser melhor. Pode ser melhor. Aberta a discussão. Vamos lá. Quem é que está aqui? Temos uma nova aqui, Sara. Tudo bom, Sara? Seja bem-vinda. Quem não quiser fazer pergunta, pode fazer comentário. Comente. Se não quiser desafiar. Não desafie, não, pelo amor de Deus. Só complementando, então, Karina, o que você falou, né? Você abordou do exemplo do campo de concentração. Para mim, foi uma visão clara daquele raciocínio do Homo sapiens, né? Eram pessoas que foram colocadas lá pela ideia de que tinham feito algo ilícito, né? Até o fato de você ter uma outra raça, ou de você seja um grupo específico, você tinha cometido uma ilicitude, não era sacrificado. Alguns eram, né, na Câmara de Gás, mas outros tantos não eram, e ficavam lá prestando serviço de trabalhos forçados, e não havia uma preocupação se essas pessoas morressem ou fossem mortas por terceiros, como uma penalidade, enfim. Então, é realmente uma falta de preocupação com a vida humana, naquele contexto ali. O que hoje é justamente o oposto do que o Estado defende, à medida em que ele criminaliza até mesmo a incitação ao suicídio, por exemplo, em que ele, nosso país, por exemplo, considera um ilícito a eutanásia, por exemplo. Então, é uma mudança de perspectiva desse cenário de proteção à vida, de eu não vou atentar contra ela e, pelo contrário, eu vou adotar todas as medidas para preservá-la. Então, eu fiz esse raciocínio também, só para complementar a sua apresentação. Eu queria aproveitar para fazer um parêntese, já que ela falou do Holocausto, mas tem muita coisa para falar do Holocausto além disso. Mas só para dizer o seguinte, o nome Agabem é um nome europeu, israelita, é um nome judeu, então não precisa ser italiano, francês, alemão, brasileiro, qualquer um, só para uma nota de pé de página. Vamos ao próximo. Não, mas é interessante porque é difícil achar esse sobrenome. O senhor acabou explicando. Na verdade, alguns sobrenomes têm uma origem bem... O senhor explicou que tem uma origem israelita lá no fundo, lá alguma coisa, né? Porque eu não consegui achar esse sobrenome na Itália. É um nome comum
Agamben é um nome relativamente comum na Alemanha, na França, na Itália, na Holanda. Entendeu? Não é incomum. Próxima discussão. Já seguindo nessa ideia que Larissa traz, dessa proteção da vida do Homo sacer, e no meu ponto de vista, em certa medida, o Estado protege a vida. Se a gente pensar sobre os invisíveis que nós temos na nossa sociedade, até do ponto de vista local, a gente pensar no Brasil, quantos e quantos são os cidadãos brasileiros que são homo sacer em na concretude da sua vida, são esquecidos do Estado, a sua vida tem uma relevância muito diminuta do ponto de vista de outro grupo social que tem aí uma relevância que se a gente pensar, esses invisíveis, a gente pensa no campo de concentração que eu sempre me confundo a pronúncia, que Agamben traz, mas se a gente pensar também até nas penitenciárias brasileiras, em certa medida, fazendo um paralelo, guardado, obviamente, as devidas proporções, a gente também tem um esquecimento e uma diminuição do valor da vida desses indivíduos. Então, trazendo essa ideia, né, de que pouco importa a vida desse homo sacer ali, né, que quando esse indivíduo morre, quem mata não teria ali cometido um ato ilícito, a gente convive com isso, em certa medida, no nosso sistema penitenciário, ou até mesmo com relação às pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, e que a gente convive também, de certa medida, com naturalidade. Né? Se a gente pensar até agora já num aspecto global, milhares de crianças morrem de fome no mundo diariamente, então acabam sendo também indivíduos invisíveis do ponto de vista do Estado, como a gente estava aqui dialogando com a ideia que Larissa traz inicial, dessa proteção da vida. Deixa eu dar uma complementação também, pegando esse gancho aí de Natália, bem interessante, porque eu aqui reforcei a questão de que esse texto dele ele é muito novo, né? Ele é muito contemporâneo. Então, eu também não consigo ver como nós já tivemos uma mudança, né, nesse sentido. Natália trouxe a questão dos presidiários, nós temos aí a questão dos refugiados hoje no mundo, que a gente costuma não discutir, quais são os direitos dessas pessoas. Essas pessoas estão sem direito nenhum, mais de 3 milhões de crianças, somente crianças, mais de 3 milhões de refugiados. E tem não sei quantos milhões de pessoas por aí que não têm direito a nada, e alguns campos de refugiados, eles não têm nem alimentação suficiente. Então, a gente acaba não discutindo isso e achando que isso não existe. Um outro ponto que eu gostaria de colocar nós estamos exatamente agora fazendo uma discussão muito grande sobre uma coisa chamada necropolítica, que é a política de morte do negro, né? Então, a necropolítica, que é uma filosofia também muito baseada nessa obra de Foucault, na biopolítica, ela também traz essa manipulação do Estado sobre a vida de pessoas negras, né? Tanto na questão produtiva, né, essa regulagem do não desenvolvimento produtivo, quanto no matar ou deixar viver. Então, me parece que essa discussão ela é extremamente atual, e essa condição de gestão do Estado sobre a vida ou sobre os aspectos produtivos, ela não modificou, muito pelo contrário. Eu imagino que na última década, de quando ele escreveu esse texto para cá, eu acho que a gente intensificou, né, essa condição. Porém, hoje me parece que a gente tem um pouco mais de discernimento. Então, essa é a minha visão, basicamente, que a gente não mudou o contexto, muito pelo contrário, ele está mais evidente. Próximo. Eu também estou curioso de ouvir vocês sobre a questão que o Agamben fala de poder constituinte e poder constituído. E o que é que isso tem a ver com essa questão da vida? Mas também precisa fazer uma distinção entre o homo sacer, que é aquele que já foi condenado e que, por ser condenado, está livre de ser condenado, que ele já é condenado, e o ser da vida nua,
o homem da vida nua, o que está nem chegou a ser condenado ainda. Porque o da vida nua não é sagrado de jeito nenhum. Ele não foi nem condenado. Coitado. É um O que Dali. já foi condenado já está livre, porque ele foi condenado. Ele não pode ser condenado de novo, porque ele já está condenado. Tá? Então, ele é quase que intocável, está condenado, está na prisão, está intocável. E o outro que está na rua, o da vida nua, que está perdido, não foi nem condenado ainda. O que é a Constituinte diz e o que o poder constituído diz sobre esses seres? E o que o poder sagrado do STF diz sobre esses seres? Eu tenho interesse de ouvir vocês sobre essa questão aí. Talvez o Tesso possa misturar isso com Olha, gente, Heidegger. Professor, acho que Karina é a pessoa mais indicada para responder. Eu estou com uma da colega Sara aqui, que é a angústia no processo de pesquisa, que já é uma bomba suficiente. Tá bom. Então vamos falar sobre o prisioneiro e o cara que está na rua. Porque veja bem, o cara que é prisioneiro, ele já é prisioneiro. Ele está livre da prisão. Ele está livre de quê? Ele está livre de ser condenado novamente. Mesmo que ele mate alguém dentro da prisão, matou, ele pode apenas, talvez, aumentar mais 2 anos. Mas ele já tem 200 anos de prisão. E se ele matar mais 10 pessoas dentro da prisão, o que é que isso vai impactar na vida dele? A questão agora é, e o zóio? E o homem de vida nua? O que a gente faz com ele? Porque vocês não trataram disso ainda. Eu quero ouvir vocês sobre o vida nua. Poder constituído, poder constituinte e poder soberano. Você tem a constituinte e você tem um outro poder que o Foucault fala, que é o poder soberano, que está acima da constituinte. Por quê? Porque ele é que faz as emendas à Constituição. Esse que eu tenho interesse de ouvir de vocês. Um pouco mais. Já falou um pouco, mas muito pouco. Alguém? Não, ninguém quer falar do Zói? Você chegou a falar do cara que está na rua. Alguém quer falar? Claro. Quero que você fale. Bom, o que eu entendi do Zoe é que ele é a pessoa que ela não faz parte, né, do âmbito político. As políticas, elas não são voltadas para elas. Ou melhor, vai ter uma gestão política do Estado sobre ela, sobre a vida dela, nas pequenas coisas. O excesso de controle, a organização ou majoração das forças estatais contra ela ou a favor, a delimitação de até onde ela pode produzir o sistema produtivo dela, inclusive tirando ou não suas ferramentas de produção, né, de desenvolvimento social, enfim. E o Estado, a pessoa com a vida nua, ela vai estar totalmente suscetível ao poderio soberano do Estado. Né? E ela não tem qualquer proteção no sentido de dizer, de se defender desse excesso de poder, exceto, aí fazendo um link com a Constituição, seriam os direitos fundamentais que essa pessoa tem, que são determinados, né, em sociedade. Mas até que ponto ela poderia executar essas garantias? Existe aí uma grande distância entre ter isso enquanto constituinte e a execução, o direito de usufruir disso em relação ao Estado soberano. Eu acho que é complicado nesse ponto. Pronto, é isso aí que me interessa. Alguém mais? Eu entendi até de uma outra forma, Karina, quando eu estava vendo essa figura do homem na vida nua, né? Eu entendi que seria uma pessoa que não acordou para essa visão política. É uma pessoa que não se interessaria
pela busca da verdade sobre esse viés de política e vida. Então, ela está alheia, sim, às normas, às leis, ela está seguindo de forma neutra. Mas eu concordo também que pode ser dada essa interpretação de que é uma pessoa que não está protegida por elas. Mas eu tive Mas essa... as duas coisas estão ligadas. As duas coisas estão ligadas. Porque você não tem consciência. Por que você não tem consciência? Porque você não tem instrumentos para ter consciência. Entendeu? A sociedade é muito cruel. E aí? Alguém mais? Professor, a colega Sara tinha perguntado aqui no grupo do WhatsApp sobre a ideia de angústia no processo do pesquisador. Eu até aproveito para responder, se não tiver problema. Por favor. Pronto, eu concordo muito com o senhor quando o senhor falou que o processo da angústia mesmo, no sentido heideggeriano, que implica um resgate do conceito de angústia em Kierkegaard, é um conceito que, para se realizar na prática, se concretizar, é extremamente difícil. Eu não me imagino, talvez, por dificuldades que eu tenha passado, tendo incidido numa situação tal qual a que Heidegger descreve. Mas o grande ponto que afeta o pesquisador, particularmente no nosso caso, o pesquisador do direito, é a ideia de esquecimento do ser. E o que é o esquecimento do ser para Heidegger? É aquela situação na qual nós estamos enredados desde sempre, que nós não questionamos as coisas, nós não formulamos uma indagação sobre o porquê. Então, a partir do momento que eu olho, e eu retomo o exemplo da Constituição, ou para o exemplo de qualquer aspecto científico que esteja sendo na tradição enfrentada sempre de uma mesma forma, e num determinado momento eu tenho um estalo e me pergunto por que aquilo e por que não diferente, nesse momento eu tenho o que Heidegger traz para a gente da pesquisa, que é o estranhamento do ser. Ele chamará de esquecimento do ser. Porque se o ser está esquecido, nós não perguntamos por nada, nós não estamos nos entendendo enquanto seres interrogativos. Mas quando essa suspensão acontece, e aí então nós perguntamos, aí vem a presença uma ideia de interrogação, ou seja, por que a Constituição do Brasil, em determinados pontos, não tem efetividade, não tem tanta efetividade como em outros, e por que essa situação se sustenta? Ou, no nosso caso, por que uma determinada construção constitucional prioriza um aspecto da Constituição, mas deixa um outro de lado? A Constituição enquanto ente no qual as normas podem ser extraídas enquanto entendimento do ser. E eu aproveito até para frisar, professor, agradeço a sua introdução, porque é realmente muito difícil trabalhar esses 3 textos de Heidegger, fazer um recorte de vida e obra e, ao mesmo tempo, alguma conexão com o direito em 20 minutos. Então, alguns conceitos necessariamente tiveram que ser cortados, ainda que principais, para caber numa exposição de 20 minutos. Eu espero ter satisfeito a indagação de Sara. Ok. Beleza? Alguém mais? Beleza? Não havendo mais... Ninguém falou sobre a lei, ninguém falou sobre Kafka, nem sobre a lei. A porta está aberta, que vai entrar na lei. Quem? Professor? Nossa, Diga. eu não sei, eu acho que se aproxima um pouco disso que o senhor colocou agora, mas é uma parte do livro de Agamben que não foi mencionado, mas eu acho que a gente poderia também falar mais sobre isso, é sobre a questão do estado de sítio, o paradoxo da soberania que ele faz. Eu recordei que, na verdade, existe um outro livro de Agamben que chama O Estado de Exceção, que ele trabalha melhor essa questão. Eu achei muito interessante ele fazer essa relação com o estado de exceção para explicar o próprio direito, esse paralelo que ele vai traçando para explicar a presença do direito quando o direito não é cumprido. E toda essa ideia que ele desenvolve eu achei muito interessante. E também recordei que na época, que já tem mais ou menos uns 2 anos que numa aula também de mestrado, esse texto do estado de exceção foi discutido entre os colegas e também foi colocado muito algo que hoje em dia está bastante atual, que é sobre
o estado de exceção se colocando num determinado estado de uma forma naturalizada, ou seja, a gente viveu um estado de exceção que não tem nome de estado de exceção. Não sei se dá para compreender. Como, por exemplo, hoje, com a pandemia, a ideia de que a gente está no estado de exceção, sem existir um estado de exceção normatizado, né, decretado, e as possibilidades do Estado, no caso, essa soberania, agir de forma que não está em lugar nenhum, mas ao mesmo tempo está, que é o que ele fala, né? Esse momento, essa situação do Estado que não está dentro da ordem jurídica, mas ao mesmo tempo é a ordem jurídica ou a soberania que possibilita isso. E toda essa complexidade, o livro, acredito também que o livro Como as Democracias Morrem, salvo engano, também menciona como um Estado democrático deixa de ser Estado democrático na democracia. E como esse estado de exceção é colocado dentro da legalidade, dentro da ordem normal, né, entre aspas, sem que as pessoas se percebam que, na verdade, as instituições democráticas estão sendo dissolvidas, né, quebradas. Então, esse ponto do estado de exceção que a colega falou rapidamente no início da fala dela e que está bem discutida nesse outro texto dele e nesse texto também bastante, principalmente na parte inicial, eu acho extremamente urgente, né, extremamente atual e urgente nesse momento, não só por causa da pandemia, mas mesmo antes da pandemia, eu fiquei pensando nisso quando eu estava lendo essa parte inicial. Há 2 anos atrás, tinha pouco tempo, eu acho que tinha acontecido o impeachment de Dilma, e a gente já estava discutindo sobre um estado de exceção naturalizado no sistema brasileiro, e hoje a gente já está numa situação que veio se agravando e que a pandemia também tem agravando, mas que está tudo normal, mas ao mesmo tempo a gente está vivendo essa complexidade, né? Enfim. Perfeito, Flávio, excelente. Veja bem, a gente vive no estado de abandono, que ele fala no estado de abandono. Sim, sim. A gente está abandonado, a Constituição nos abandonou. O poder soberano faz o que quer, no dia que quer, ele vai mudando, vai jogando para cá, para lá, sem nenhuma distinção. E a gente vai apenas aceitando. Ninguém discute sobre o poder soberano. Ninguém discute sobre os absurdos legais implementados. A cada semana você vê um absurdo. E a gente está abandonado. A Constituição está abandonada. E nós, aliás, talvez nós estejamos abandonados como constituinte desde a criação da Constituição, que foi criada por um bando de cafajestes do Centrão. O Centrão foi que criou a Constituição. O Centrão é que manda no poder hoje. Então a gente continua mais ou menos abandonado. É uma crise eterna. Você tem razão. No caso da Dilma, no caso do Temer, no caso do Lula, no caso de qualquer caso, Mas vai ser mais ou menos a né? mesma coisa. E aí que você tem grupos de poder político elegendo ministros para o STF. E você vai guiando o STF para a tua linha política. Então, se você for terrorista, governo terrorista, você vai nomear terroristas para o STF. Se você for, como é o nome, campesino, for da indústria da agropecuária, você vai nomear alguém da agropecuária para o STF. Então, quem vai fazer as leis? O STF. Quem vai modificar o destino legal do país? O STF. Vai ter segunda instância? Não vai ter segunda instância? Vai abandonar? Não vai abandonar? E é a Constituição que vai definir? Não.
não é a Constituição. É o STF. E aí você vai criando apêndices à Constituição. Quantas emendas a Constituição já tem? Quem sabe? Mais de 100, eu acho. Estava em Mais de 103 a última vez que eu... Veja bem, a gente já diz assim, ó, mais de 100. Entendeu? Mais de 100. Qual é o poder regente? É o poder da Constituição ou o poder constituído? Entendeu? Mas a Constituição ainda é a base central. E deve ser a base central. A gente deve brigar sempre pela valorização da Constituição, porque essa é a que nós temos, a de 88. Bem verdade que o pessoal foi um pouco barroco e escreveu demais. Entendeu? Mas é essa que nós temos, então tem que brigar por ela. E até brigar pela Constituição em oposição ao poder constituído que está se modificando. Mais alguma coisa Uma podem... dúvida, o senhor falou aí que a gente teria que brigar pela Constituição efetiva. Mas isso também não poderia ocorrer um prejuízo social em razão das dinâmicas, das mudanças, né, ao longo do tempo? Porque, ao mesmo tempo que a gente tem um excesso de modificação, tudo bem, mas será que engessar também dentro daquele escopo antigo, isso seria interessante do ponto de vista social? Não, eu não estou dizendo que você deve engessar no corpo antigo, mas que você deve ter um limite para você não tirar da Constituição prerrogativas que seria para o povo da vida nua. O povo da vida nua está ficando cada vez mais nu, cada vez mais abandonado. É isso que eu falo. E quando você fala de direitos fundamentais, eu já dirigi, fui orientador de várias teses sobre direitos fundamentais. A conclusão que todo mundo chega no final é: realmente os direitos fundamentais são fundamentais. Mas e agora? Como fazê-los na prática? Como implementá-los? E aí você cai num vazio enorme. Porque tem as pessoas que dizem: não, tem que obrigar o Estado a dar direito fundamental a todo mundo. Aí o cara vem e diz assim: sim, tudo bem, mas o dinheiro vem de onde? Então essas coisas eu não estou apenas questionando, eu estou levantando problemas para a gente refletir. Eu não tenho respostas, eu só tenho perguntas, que é a minha posição filosófica. É fazer pergunta. Responder, nem Heidegger respondeu. Eu não vou responder, não tenho resposta. Mas eu tenho perguntas. Show! Alguém mais? Professor Nelson, deixa só reforçar aqui o que Tessi falou. É uma grande honra ter o senhor como professor, viu? Poxa, assim, beber da fonte do conhecimento do senhor, do professor Pamplona, está sendo realmente maravilhoso e eu queria deixar isso registrado. Obrigado. Obrigado. Eu fico muito feliz, porque Nelson é um presente para a minha vida também, e nesse ponto aí é maravilhoso. Ter uma parceria com ele é sensacional. Eu posso dizer o seguinte: eu ainda não estou angustiado. Eu não estou em estado de angústia. Não estou saindo muito de casa, mas cada 1 ou 2 dias eu escrevo um soneto. Eu estou escrevendo um soneto de amor. Amor de adolescente. Porque eu acho uma maneira interessante de você lidar com a prisão, com a pandemia.
entendeu? Escrever amor de adolescente, poemas e sonetos. Mas muito obrigado pelo carinho. Amém. Pamplona com você. Estamos aqui, meu amado. Bem, gente, já demos 4h30. Consegui gravar a aula toda, então vai ser um arquivo único, deve voltar mais rápido. Semana que vem temos Cócio e Jean-Luc Nancy. Já temos candidatos aí, Larissa e Flávia. Mas Natália e Sara, se preparem que a gente quer abusar vocês. Quer botar vocês para falarem também. Já foi o de semana que vem? Foi escolhido? Foi logo no começo, eu peguei. Agora, se você tiver doido por algum deles, se as minhas quiserem... Eu posso ficar para o dia 21, não é isso? 21 é o subsequente, Aí no dia 14 a gente já pega, e dia 21 pega você, para a gente poder ter a participação também das nossas ouvintes também. Ok, gente? Então vou encerrar aqui a gravação e aí a gente se encontra semana que vem. Karina, quer falar alguma coisa? Eu vi um dedinho levantado. Sara está querendo falar. Diga, Sara, minha amada. Tá sem áudio, ela está sem áudio. Então aí é bom que a Sara também regulariza, quem sabe vai poder também fazer uma exposição. Um abraço, queridos. Beijo a todos e todas. A gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau. Beijos.